Gabriel. Como é que tá você, Gabriel? Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 15 senhores vereadores presentes e um senhor vereador ausente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito a senhora primeira secretária proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora doutora Silvana. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência o adiamento do meu projeto para em torno de 20 sessões, para que eu pudesse fazer a regulamentação necessária da lei. Perfeito. Nós já iremos providenciar o requerimento, assim aprovaremos e apreciaremos posteriormente o projeto conforme a vontade de Vossa Excelência. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, para lhe dar as boas-vindas, depois da sua viagem de lua de mel, desejar tudo de bom para o senhor, porque, infelizmente, eu não pude comparecer no seu casamento, quem perdeu fui eu, mas de manhã, como o senhor sabe, eu trinquei o meu pé, continuo ainda imobilizada e não tive condições porque foi exatamente na manhã daquele dia. Mas que Deus proteja o senhor, que proteja a Vanessa e que os senhores tenham uma longa vida em comum, de harmonia e sempre confiando naquele que nos trouxe a esta vida. Parabéns, presidente. Muito obrigado, vereadora Ana Tonelli. Vamos então à matéria. Nós temos projetos de lei, um deles complementar, temos 2 vetos e uma moção. O primeiro deles, de autoria do prefeito Ari Fossen, que institui a caderneta de obra para responsabilidade técnica por obra de construção civil e autoriza convênio correlato com as entidades que especifica. Projeto de lei de autoria desta vereadora, que denomina a Praça Nelson Roberto Iene, área pública situada entre o início da Rua do Retiro e a Avenida Jundiaí, em Vila São Jorge. Projeto de lei de autoria da vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista, que prevê mini-bibliotecas públicas nos terminais urbanos de ônibus. De autoria do prefeito Ari Fossen, que autoriza convênio com o Estado, através da Secretaria da Segurança Pública, para execução de serviços pelo Corpo de Bombeiros. De autoria do prefeito Ari Fossen, que institui o plano de cargos, empregos, carreiras e remuneração da Fundação Municipal de Ação Social, a FUMAS. Veto ao projeto de lei de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val, que altera a lei para, nos hospitais, exigir para obesos as instalações que especifica. Veto total ao projeto de lei do presidente, vereador Luiz Fernando Machado, que cria na rede municipal de ensino o programa especial de diagnóstico da dislexia, finalizando uma moção da vereadora doutora Silvana, que apela ao governo do estado pela criação em Jundiaí de campus da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Senhor presidente, essa é a matéria que nós temos no início desta sessão. Muito obrigado, senhora primeira secretária, a vereadora Ana Tonelli. As Questão listas de ordem, senhor presidente. de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Somente após o registro da presença. Peraí.
Havendo número regimental, passamos à ordem do dia. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Carlão Kubitsa. Senhor presidente, eu gostaria que a sessão de hoje fosse dedicada à pequena Vitória Cristina de Almeida, uma garotinha de 6 anos, que a maioria de vocês sabe a luta dessa menina, uma guerreira contra um câncer. Infelizmente veio a falecer no dia de ontem, está sendo enterrada nesse momento. Eu estava até agora com os pais ali no velório, mas está sendo enterrada nesse momento no Montenegro. E uma garotinha apenas, um anjo que Deus resolveu levar ao seu lado. Eu queria que fosse dedicado a sessão para a pequena Vitória Cristina de Almeida. Está deferido o pedido verbal de Vossa Excelência, vereador Carlão Kubitsa. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, eu também gostaria de pedir a compreensão de todos para que dedicasse essa sessão à Unimed, que comemorou 21 anos e trouxe uma boa notícia a toda a cidade e região e aos seus usuários, senhor presidente, com a finalização da questão jurídica para aquisição do prédio da Casa de Saúde, e que dentro de 60 a 90 dias, segundo a expectativa da diretoria da Unimed, estará funcionando. Então eu gostaria de dedicar essa sessão à Unimed e tenho certeza, por parte de todos os vereadores aqui, né, um justo abraço no presidente da Unimed, Dr. Paulo Alencar da Silva, em nome de quem a gente toma a liberdade de cumprimentar a todos os diretores, usuários e funcionários e a todos os médicos cooperados da Unimed, senhor presidente. Muito Questão obrigado. de ordem, senhor presidente. Obrigado, vereador Julião. Questão de ordem, vereador José Antônio Caixã. A minha questão de ordem é, inclusive, para dedicar também essa sessão, mesmo não sendo hoje, mas vai ser amanhã, a nossa aniversariante, nossa querida, minha comadre, Ana Vicentina Tonelli, que completa mais um aniversário no dia 5 de dezembro. Dia 5 de dezembro é amanhã. E conforme praxe da vereadora Ana Tonelli, convido a todos para comer um bolinho aqui amanhã às 16 horas. Estão todos convidados. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Muito obrigada a todos os companheiros, todas as companheiras, e eu acho que vai ficar para um outro dia, porque para variar amanhã, de pé quebrado e aniversariando, nós estaremos cantando, né, uma tarde de prêmios, um bingo do Rotary da Vila Arens, não é? Lá na rua Frei Caneca, a partir das 14 horas. Eu garanto que não foi proposital, né? Porque esse bingo já havia sido marcado há muito tempo, então estaremos lá, e o bolo eu prometo para os senhores e para as senhoras, mas numa outra oportunidade e não amanhã. Em todo caso, muito obrigada pelos cumprimentos. Muito obrigado, vereadora Ana Tonelli. Tendo as atas da 124ª sessão ordinária e da 7ª sessão especial, realizadas em 27 e 28 de novembro de 2007, respectivamente, permanecido à disposição dos vereadores interessados pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-las aprovadas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora doutora Silvana. Eu havia sido informada que a Lei 5.987 de 2002 havia tido uma ação de constitucionalidade, né? E um decreto de revogação. Na verdade, foi apenas um inciso da lei, que não é um inciso em que eu baseio o meu projeto de lei número 8.728. Então, eu retiro a minha solicitação de adiamento e peço para que seja votado o projeto ainda hoje. Muito obrigado, vereadora doutora Silvana. Essa presidência recebe o requerimento ao plenário de preferência de número 1276, assinado pela vereadora Ana Tonelli, que solicita preferência aos projetos de lei de denominação. Projeto de lei de número 9.872 de 2007, projeto de lei de número 9.875 de 2007 e também projeto de número 9.892 de 2007. O requerimento de número 1.276 está em discussão. Em votação.
Com 13 votos pela aprovação, 2 senhores vereadores ausentes, esta presidência aqui regimentalmente não vota. Os projetos, o requerimento ao plenário de número 1276 de preferência está aprovado e os projetos de lei de denominação estão em discussão englobadamente. Com a palavra, o vereador Carlão Kubitsa. Senhor presidente, senhores vereadores, plenário aqui presente, familiares dos homenageados, em especial aos familiares do meu homenageado, senhor José Correia de Mamed, foi funcionário do DAI e grande amigo deste vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente, ao homenagear uma pessoa querida e estimada pela gente, por nós vereadores, em primeiro lugar, a gente buscar uma área para que a gente perpetue o nome desse ente querido no local. E nesse sentido, eu confesso que não foi fácil, porque o senhor Mamed morou a vida toda aqui no centro. E nós, aqui no centro, é difícil achar área. Nesse sentido, nós, ao solicitarmos várias vezes a limpeza, a poda de mato ali daqui de cima dá para ver, em função dos insetos, aranhas, escorpiões que adentravam as casas, inclusive com funcionários do DAI que moram ali também. O senhor presidente, o Luiz Fernando, também já teve várias inserções. Essa área aqui embaixo, Luiz Fernando, quando você mesmo esteve com o pessoal ali da Tejofran, pedindo encarecidamente um serviço digno de limpeza, e hoje a gente vê aquela praça, aquela passarela de concreto construído para que o pessoal vá até o Paulo Sacramento. E nesse sentido, eu vi ali a oportunidade de estar homenageando o senhor Mamed. Eu não vou me alongar mais, a gente sabe que tem os nossos projetos de resolução, outros projetos, mas eu queria fazer uma pequena descrição da vida do senhor Mamed, sendo que aqui presentes no dia de hoje, senhor presidente, senhores vereadores, a dona Juraci, sua esposa, o seu filho Marco, funcionário público como nós, e a sua filha, que hoje ela é a diretora do 5º cartório civil dessa comarca de Jundiaí, a Márcia Correia. Obrigado pela presença, seu noivo. Mas enfim, senhor presidente e senhores vereadores, José Correia de Mamed, filho de Baltazar Correia de Mamed e de Verônica Isabel de Aquino, já falecidos, nascido ao 19 de agosto de 32, natural de Jundiaí, brasileiro, casado, foi funcionário público do DAI, aposentou-se lá naquele local, residiu ali na General Osório, número 162, no centro, por 45 anos. Trabalhou na Companhia Paulista, na Vigorelli do Brasil, Krupp Metalúrgica e finalmente na DAI, hoje DAI S.A. Nessa última, mereceu destaque num editorial mensal denominado A Gota. Eu fiz questão de mostrar, e vou mostrar a vocês, porque a Gota, todo mês nós fazíamos esse jornal, era um patrocínio, inclusive do sindicato, da associação, e nós falávamos um pouco da vida, do dia a dia do DAI. E nesse editorial em especial, foi colocado uma média ao destaque mensal. Então, só elogios esse homem recebia e recebeu durante toda a sua trajetória de vida ali dentro do DAI. Eu fiz questão de frisar porque o DAI antigamente era uma família, era uma extensão exatamente da nossa família. Hoje, só Deus sabe como é que anda aquilo lá. Né? Em dezembro de 83 foi que ocorreu esse editorial aqui do senhor Mamed.
Em 83 também ele participou da criação da Fumas, homem de origem humilde, filho caçula de sitiantes do bairro da Roseira, com raízes na família Fontebasso, que até hoje lá residem. Casou-se em 9 de maio de 59 com a dona Juraci Dias Correia de Mamed, filha de Manuel Dias, músico dessa terra, conhecidíssimo, e de quem herdou a música como pianista. Transmitiu ao seu marido o prazer da boa música clássica. Teve 2 filhos, Márcia Correia de Mamed, hoje diretora do serviço do 5º Ofício Civil dessa comarca de Jundiaí, bacharel em Direito, e Marcos Roberto Mamed, funcionário público municipal, casado com Rosana de Melo Paterniani Mamed, pais da adorável Sofia, nascida em 10 de fevereiro do corrente ano, que Mamed chegou a conhecer e a ter em seus braços. Aliás, foi quem recebeu do avô a última demonstração de consciência e carinho no dia 2 de setembro do corrente ano. Homem humilde que teve na terra de Petronilho uma vida tranquila com a sua família. Lutou e criou seus 2 filhos, mantendo um lar com muita harmonia e paz. Faleceu no dia 10 de setembro desse ano, deixando como exemplo o espírito de fraternidade expresso em ações voluntárias, especialmente junto ao Centro Espírita Vinha de Luz. Nesse sentido, senhor presidente, senhores vereadores, nada mais justo do que prestar essa singela homenagem, que vai ficar perpetuada ali embaixo, naquele local público que hoje recebe o nome do senhor Mamed, José Correia de Mamed, e que muito me orgulha de estar homenageando, visto que a gente trabalhou, ele era até mais antigo que eu de idade, hoje eu estou com 31 anos, mas a gente sabe do que representou o DAI na vida do senhor Mamed e principalmente na vida de vocês hoje aqui presentes. Senhor presidente, eu tenho a certeza que vai haver unanimidade. Eu queria lembrar também que o DOCA, na ocasião do seu falecimento, visto que o DOCA, a dona Heloísa, morou ali vizinho de vocês um grande tempo, fez o pesar de falecimento. Eu não estou vendo o DOCA aqui hoje, agora de manhã, mas tenho a certeza de que o seu DOCA também está feliz por essa justa homenagem ao senhor Mamed. Eram essas minhas palavras, desculpe do avançado do tempo, senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado, vereador Carlão Kubitsa, pelas suas considerações. Os projetos continuam em discussão. Com a palavra, a vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, companheiros vereadores, amigas vereadoras, as pessoas que nos prestigiam aqui nesta manhã, representantes das famílias homenageadas, cumprimento o vereador Carlão Kubitsa pela sua homenagem ao José Correia de Mamed, ao vereador José Dias pela sua homenagem ao Antônio Alves de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, falaremos agora de um homem humilde que venceu graças ao seu trabalho, à sua honradez, à sua dignidade. Com apenas alguns dos predicados aqui relatados, porque seu currículo seria muito grande, sua biografia de benfeitoria seria enorme, e 10 minutos não chegariam para que eu fizesse a leitura, passaremos agora a enumerar algumas coisas. Hoje ele deve estar feliz, porque o seu nome se perpetua numa rua de um bairro humilde, como fora toda a sua vida. E acredite, senhor presidente, companheiros vereadores, houve quem dissesse que imagina se a família do senhor João Magalhães iria aceitar uma denominação no bairro Nova República. E não só aceitaram, como aplaudiram.
iríamos comemorar, mas estaremos lembrando sem tristeza, como diz o padre Marcelo, mas com muitas saudades, os seus 100 anos de nascimento na próxima segunda-feira, dia 10. Era a nossa intenção prestarmos essa homenagem na terça-feira, vereador Marcelo, que me ouve atentamente, no dia seguinte dos seus 100 anos, mas por cautela resolvemos colocar hoje, porque pode ser que iremos votar o nosso orçamento, o orçamento do município para o ano que vem, e aí é a única matéria a ser discutida. João Evangelista Magalhães nasceu em Frutal, lá nas Minas Gerais, no dia 10 de dezembro de 1907, sagitariano, de 4 costados, filho de Antônio Caetano de Magalhães, que era farmacêutico, e dona Ana Maria Magalhães, moravam na cidade de Olímpia. Sua vida foi marcada por muito trabalho, pois ainda menino, ajudava em um empório e aos 14 anos começou a sua luta na carreira que lhe era ideal e onde mais tarde iria progredir. Transferiu-se para São Paulo, onde começou o sucesso a se fincar. Empregou-se como funcionário da Companhia Singer, foi gerente da loja da Cama Patente em São Paulo, na rua Santa Ifigênia. Em seguida veio para Jundiaí como representante da Companhia Singer, onde abriu a subagência. No ano de 1933, veja que o seu sucesso já havia começado. Inaugurou sua primeira loja na rua São José, onde comercializava rádios, agulhas para máquina, bobinas, máquinas de costura e as famosas na época camas patente. A segunda loja a abrir foi na rua Vigário JJ Rodrigues, como representante da Companhia Singer nesta cidade. Em 1937, casou-se com a senhora Angélica Húngaro Magalhães. Deus não poderia ter lhe reservado mulher melhor, mais compreensiva, amável, realmente a companheira ideal do seu João. Tiveram um casal de filhos aqui presente, João Fernando e a Maria do Carmo. Trabalhou duramente vendendo muita máquina de costura para os italianos que moravam nos sítios, aos quais dava também assistência. O negócio foi prosperando e começou a vender também móveis e eletrodomésticos. Em 55, inaugurou a loja Magalhães, já a terceira loja em prédio próprio, construído na Barão de Jundiaí, tornando-se então distribuidor da Vigorelli para todo o interior de São Paulo, e assim ficou durante 28 anos. Abriu, senhor presidente, eu peço mais 2 minutinhos, por favor, abriu a sua 4ª loja na Barão de Jundiaí, esquina com a Engenheiro Monlevade. O progresso continuou, vocês ouviram. Diante de toda a sociedade jundiaense, sempre fez jus à consideração que lhe foi dispensada por essa honradez que dissemos, dignidade, humildade e simpatia. No ano de 57, juntamente com um grupo de senhores, fundou o Lions Club de Jundiaí Centro. Participou da diretoria da Associação Comercial e Industrial com toda a dedicação, e em 1985, eu grávida da minha única filha, portanto, há 22 anos, tive o privilégio de homenagear seu João Magalhães, aqui neste plenário, dando-lhe o título de cidadão jundiaense, aprovado por esta Câmara. Recebeu o troféu Coringa por 3 vezes. Participante ativo dos eventos sociais e religiosos de Jundiaí, elegante, sempre de terno e gravata, dono de uma grande simpatia. Trabalhou frente aos seus negócios durante 65 anos e sempre era o primeiro a chegar na sua loja às 7h30 da manhã, antes mesmo de os seus funcionários chegarem. Depois passou ao filho João Fernando e em 98 foi homenageado como um dos 25 senhores de Jundiaí que contribuíram
para o crescimento e valorização da nossa cidade em âmbito nacional. Faleceu no dia 5 de setembro de 2003, deixou os filhos, nora, genro, 4 netos, um bisneto e muita saudade nos corações dos familiares e dos que o conheceram, que o admiraram e ainda respeitam a memória do senhor João Magalhães. Portanto, ficará perpetuado, sim, no bairro Nova República, um bairro também de pessoas humildes e dignas, ficará perpetuado o nome do senhor João Magalhães. Tivemos a felicidade de com ele conviver por muitos anos. E era aquela época em que chegávamos numa loja de eletrodomésticos e de móveis e éramos atendidos pelo seu proprietário. Havia algum problema, era o seu proprietário, era, como carinhosamente o chamávamos, o seu João, que nos atendia e providenciava de imediato ou a substituição ou o reparo da peça que estava com defeito. Portanto, a família aqui presente, representada pela Maria do Carmo e pelo Fernando, as homenagens desta Casa de Leis, que tenho certeza absoluta que a compreensão dos companheiros e companheiras fará com que todos aprovem essa merecida homenagem de denominação João Evangelista Magalhães, cujo centenário lembraremos na próxima segunda-feira. Senhor presidente, muito obrigado, me perdoe por ter me estendido, essas eram as nossas considerações. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Antônio Cachã. Senhor presidente, a minha questão de ordem é por não ter o tempo suficiente da nossa querida Ana Tonelli em deixar a gente utilizar da sua fala. Mas minha questão de ordem é parabenizar, sim, a vereadora autora desse projeto e que me deixa muito contente, satisfeito, e tenho certeza que o meu querido pai também, que está no além junto, perto, tenho certeza, do João Evangelista Magalhães, está muito contente em saber hoje que está sendo perpetuado esse nome que tantas coisas boas fez por Jundiaí. Está de parabéns. E nós somos daquele tempo antigo, minha mãe, velhinha, já se for assim. Isso o papai comprou nas lojas Magalhães, coisa eterna, né? Então, parabéns, Ana, feliz ideia, parabenizo, sim, por esse nome estar estampado hoje e perpetuado na cidade de Jundiaí, merecidamente, parabéns. Muito obrigado, vereador Zé Antônio Cachã. Continua em discussão os projetos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora doutora Silvana. Não ocupar a tribuna, né? Porque depois da fala da vereadora Ana Tonelli, acho que nós não temos muito a que acrescentar. Mas dizer que a família Magalhães é uma família tradicional, que todos nós temos passagens e envolvimentos com a família, porque realmente todos nós, eu me lembro das lojas Magalhães, da minha família, né? Minha família, os Benáquio da colônia, sempre tiveram muita amizade com os Magalhães. E, na verdade, dizer que foi uma homenagem justa para uma pessoa que fez parte de toda a tradicional família de Jundiaí, mas que também trabalhou muito para o crescimento dessa cidade. Parabéns, Ana Tonelli, parabéns a toda a família Magalhães. Muito obrigado, vereadora doutora Silvana. Senhor presidente, uma questão de ordem Questão apenas. de ordem, vereadora Ana Tonelli. Me perdoe, mas eu vinha com isso em mente e acabei me esquecendo. Quem da minha faixa etária não se lembra, nesta época, o senhor não era nem nascido, com certeza, senhor presidente, e muitos vereadores aqui, vereador Marcelo e outros mais, vínhamos para o centro da cidade, que todos morávamos em bairro, para vermos o Papai Noel das lojas Magalhães, que subia e descia, e subia e descia. E esse Papai Noel foi doado pela família ao nosso museu, está lá na Barão de Jundiaí. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora Ana Tonelli. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, já que estão todos se manifestando, também gostaria de aqui parabenizar a vereadora Ana Tonelli e a família homenageado, né? Com certeza, todos nós nos lembramos, como bem disse a Ana, do Papai Noel. Eu era criança e me dirigia à frente da loja para ver o Papai Noel. Então, o senhor João, com certeza, uma justa homenagem. E também gostaria de parabenizar
ao vereador Carlos Kubica pela homenagem prestada ao senhor José Correia de Mamed, né? Acho que a leitura já feita nos mostra a dignidade dessas duas pessoas que serão homenageadas daqui a pouco, e ao filho Marcos, meu amigo, o reconhecimento do trabalho do seu pai por essa cidade de Jundiaí. E tenho certeza que o homenageado do vereador Zé Dias também é uma pessoa que merece, pelo que eu pude apurar, o grau de homenagem que será prestado por essa casa daqui a alguns instantes. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Julião. Questão de ordem, vereador Antônio Carlos Pereira Neto, vereador Doca. Senhor presidente, a gente pede questão de ordem para falar alguma coisa rápida, assim evita. E, claro, a sessão não ter a sua ação de continuidade. Então, veja bem, ao vereador Carlos Alberto Kubica, pela apresentação da Praça Senhor José Correia de Mamed, nem comentário precisa ter pela relevância desse projeto e pela magnífica pessoa que era esse cidadão que tanto ilustrou Jundiaí no seu trabalho. O vereador José Carlos Ferreira Dias, pela apresentação também de uma travessa, em nome de Antônio Alves de Oliveira, que estive olhando o currículo aqui, uma pessoa simples, um homem que veio do campo. Então, uma excelente homenagem do vereador José Carlos Ferreira Dias para a família do senhor Antônio Alves de Oliveira. E, finalmente, a vereadora Ana Tonelli, pela apresentação do projeto de lei com referência à denominação do senhor João Evangelista Magalhães, que nem comentário não tem, foi uma pessoa que morreu com uma idade bem avançada, mas prestou relevante serviço em Jundiaí, principalmente no campo do comércio, deixando também uma família muito bonita e gente boa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Doca. Questão de ordem, vereadora Marlena Negro. Só para cumprimentar a iniciativa da vereadora Ana Tonelli, do vereador Carlos Kubica, que nesta manhã, homenageando pessoas com trajetórias distintas, mas que têm o seu significado para a cidade e especialmente para as famílias, né? A gente sabe o que representa a lembrança e a perpetuação dos nomes de pessoas que queremos muito e que se foram. Então, parabéns, Ana Tonelli, vereador Carlos Kubica, e meu carinho às famílias que estão aqui aguardando nessa expectativa, ansiosos por esta aprovação. Obrigado, vereadora Marlena. Continuam em discussão os projetos. Com a palavra, o líder do PDT, vereador José Carlos Ferreira Dias. Vereador José Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, e o público aqui presente também, acho que é um momento. Eu quero aqui também, antes de falar do projeto do vereador Zé Dias, quero parabenizá-los pelos projetos já lido aqui nesta tribuna, projeto de lei 9.872/2007, do nosso nobre companheiro Carlos Alberto Kubica, que denomina a Praça Pública José Correia de Mamed. Quero parabenizar os familiares aqui presentes. É uma honra para nós, representante desta cidade de Jundiaí, estarmos cumprindo nossos deveres aqui nessa casas de lei. E quero aqui também, cumprimentá-lo, o projeto de lei 9.892/2007, da nobre companheira Ana Vicentina Tonelli, que denomina a rua João Evangelista Magalhães. Eu quero parabenizá-lo, a vereadora, por esse belíssimo projeto, por este nome, com certeza, e que seus familiares presentes. É um bairro, este bairro da Nova República, é Vila Cidadania e Rui Barbosa, realmente está sendo homenageado pela nobre companheira Ana Vicentina Tonelli, que realmente
vem trazer àqueles moradores um carinho especial do nome desta pessoa que está sendo homenageada hoje aqui nesta casa. E quero falar aqui do projeto também, do vereador José Dias, que projeto de lei 9.875 denomina a travessa da Rua Benedito Basílio de Souza Filho, entre os números 270 e 276, do núcleo de submoradia do Jardim São Camilo. Denomina Antônio Alves de Oliveira. E com certeza, senhor presidente, senhores vereadores, Antônio Alves de Oliveira, data de nascimento 15/5/1964, local São Sebastião do Maranhão, estado de Minas Gerais, no qual já foi citado aqui da nobre companheira, também do homenageado da cidade de Minas Gerais. Falecimento em 16/5/1998, local Jundiaí, estado de São Paulo. E filiação: pai Geraldo Batista de Oliveira e a mãe Maria Alves Pereira. Nascido em Minas Gerais, viveu toda a sua infância trabalhando na lavoura e estudando. Aos 17 anos de idade, ainda solteiro, veio morar em Jundiaí, bairro do Jardim São Camilo. Logo da sua chegada em Jundiaí, conheceu a senhora Fátima e aos seus 21 anos se casou, tendo 2 filhos, Michel Martins de Oliveira e Johnny Martins de Oliveira. Trabalhava muito no sistema de mutirão, ajudando a construir casas, vielas, concretagens de muros e muitos outros serviços junto à comunidade. Era muito amigo das pessoas de sua comunidade. Foi católico atuante, frequentando religiosamente aos domingos. Trabalhava na Parmalat de ajudante de produção, onde veio falecer dentro da própria empresa devido a um acidente que sofreu trabalhando, traumatismo craniano. Então, senhor presidente, é um orgulho muito grande para nós, vereadores, aqui nas homenagens para a cidade de Jundiaí, porque a cidade tem uma história. A cidade vai passando os dias, os meses, os anos, e nós sabemos que tem de ficar uma história. E essa história, com certeza, nasce aqui nesta casa, dos senhores vereadores, dos representantes desta cidade. E eu digo mais, todos aqueles nomes que o vereador José Dias até hoje homenageou nesta cidade, junto com os demais vereadores desta casa, são pessoas que realmente teve e participou de uma responsabilidade da construção desta cidade, principalmente do bairro que ele passou, que ele trabalhou, que até mesmo com as dificuldades deixou sua história e sua marca na cidade de Jundiaí. Então, portanto, aqui eu agradeço e parabenizo todos os 3 projetos de leis aqui no momento, incluindo o projeto de lei do vereador Zé Dias, e com certeza para nós, senhor presidente, é uma honra. E eu digo mais, são nomes que estão aqui, estão sendo homenageados, que realmente está deixando uma história, e com certeza seus familiares continuarão com esse trabalho positivo, que é aquilo que realmente foi deixado aqui pelas pessoas que passaram por esta cidade, trabalhando, lutando por o melhor estar da nossa cidade de Jundiaí. Parabéns, senhores vereadores, parabéns os familiares presentes, parabéns senhoras e senhores aqui presentes, e parabéns também, senhor presidente desta casa, que realmente vem atuando com uma delicadeza tremenda, um carinho especial junto com a população jundiaense. Essas são as palavras do vereador José Dias. Muito obrigado, vereador José Dias, pelas suas considerações. Os projetos continuam em discussão. Não havendo mais quem queira fazer a discussão dos projetos, os projetos estão em votação.
Com 14 senhores vereadores votando pela aprovação, um senhor vereador ausente, essa presidência aqui regimentalmente não vota, os projetos de lei de denominação estão aprovados. Essa presidência cumprimenta de forma especial os familiares que aqui estão. Dona Maria do Carmo, senhor Fernando, quero cumprimentar de maneira especial também a Márcia, nossa amiga, a dona Juraci Dias, que também está aqui conosco. Muito obrigado pela presença e todos os familiares que hoje recebem por parte do Poder Legislativo esse título maior, que é o nome emprestado do seu ente querido a um próprio público de nossa cidade. Parabéns aos homenageados e os representantes, os familiares que aqui estão conosco para receber esta homenagem, essa singela homenagem do Poder Legislativo local. Parabéns a todos os familiares que aqui estão e aos autores dos projetos de lei aqui desta manhã. Vereador Carlão Kubitsa, vereador José Dias e vereadora Ana Tonelli. Primeiro item da ordem do dia, projeto de lei de número 8.728 de 2003, de autoria da vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista, que altera a lei 5.987 de 2002 para prever desconto em eventos mediante apresentação da carteira para aquisição de passe escolar. O projeto está em discussão. Com a palavra a sua autora, a vereadora doutora Silvana. Senhor presidente, senhores vereadores, esse é um projeto bastante simples, mas que com certeza terá uma eficácia muito importante, principalmente junto a toda a população adolescente da nossa cidade. Na verdade, esse projeto diz respeito a uma lei, número 5.987 de 2002, que prevê o desconto em eventos mediante apresentação de carteira para aquisição de passe escolar. Na verdade, o que acontece é o seguinte: normalmente, o jovem, para conseguir um desconto, nos eventos da cidade, no cinema, ele tem que usar a carteirinha escolar. Só que a reclamação é muito grande, senhor presidente, porque às vezes inicia-se o ano e a carteira escolar chega para o meio do ano. E aí o estudante acaba não tendo a possibilidade de frequentar o cinema, de frequentar eventos públicos, porque a carteirinha não está pronta e não há como comprovar que ele é estudante. Então nós achamos por bem que o estudante possa, através da sua carteirinha de aquisição de passe da Transurb, ele possa utilizar esta carteirinha que ele se utiliza para a compra do passe, utilizar também nos eventos, no cinema, porque assim, mesmo que haja uma demora na confecção da carteirinha escolar por parte das escolas, ele terá um documento para que possa continuar usufruindo aí das benesses de ser estudante, pagar meia entrada nos eventos, no cinema, enfim, em todas as festas públicas que a prefeitura poderá promover. Então, esse é um projeto extremamente simples, eu acho que é um projeto de alcance importante para os estudantes, é um pedido, inclusive, de vários adolescentes aí que estudam, inclusive, com as minhas filhas, e a gente está fazendo esse projeto porque entendemos que, havendo a possibilidade de se utilizar a carteira do passe escolar, esse estudante poderá, sem dúvida nenhuma, usufruir da metade da entrada do cinema e de outros eventos que se façam necessários. Senhor presidente, senhores vereadores, essas foram as minhas palavras. Muito obrigado, vereadora doutora Silvana. O projeto continua em discussão. Em votação. Com 11 votos pela aprovação, 4 senhores vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, o projeto está aprovado.
A presidência convoca, nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, no seu artigo 37, inciso 1, cumulado com o regimento interno no seu artigo 87, os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se logo após o término da sessão ordinária desta data, para apreciação da seguinte matéria: projeto de lei de número 9.901 de 2007, de autoria do prefeito municipal Ari Fossi, que institui o plano de cargos, empregos, carreiras e remuneração da Fundação Municipal de Ação Social, FUMAS. É um projeto que, como trata de reestruturação e salário, só pode ser votado em sessão extraordinária, e para que se dê também a oportunidade à análise dos vereadores, aquele projeto será apreciado em sessão extraordinária. Nós estamos convocando para, após essa sessão ordinária, uma sessão extraordinária com esta finalidade. O projeto está nas nossas mãos, e aqueles que tiverem o interesse em fazer a apreciação, por favor, fiquem à vontade. Eu solicito ao senhor vice-presidente, vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico, que que assuma a presidência para que eu possa ir tratar de um assunto de interesse deste poder. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlos Alberto Kurbitsa. Senhor presidente, senhores vereadores, está em minhas mãos um convite do segundo encontro de bateria e harmonia de Jundiaí região. O pessoal da Lijune se encontra na casa. Me permita ler o convite. Venho, através desse, convidar o excelentíssimo Luiz Fernando Machado, presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, e os demais vereadores, para participar do segundo encontro de bateria e harmonia de Jundiaí região, no dia 8 de dezembro de 2007, a partir das 19 horas, ali na Avenida União dos Ferroviários, 1760, no centro, ali no complexo FEPASA. Portanto, nós ficamos lisonjeados da Liga Jundiaí das Escolas de Samba estar estendendo esse convite a nós, vereadores, para esse importante encontro. É o segundo encontro de bateria e harmonia de Jundiaí e região. Todos estamos convidados. Muito bem, vereador Carlão Kurbitsa, falando sobre a Lijunes. Próximo item da ordem do dia, projeto de lei 9.803, que exige nos canteiros de obras o material básico de primeiros socorros. Projeto de lei do vereador José Antônio Cachan. Está em discussão. Com a palavra, seu autor, Cachan. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei 9.803, que exige nos canteiros de obras o material básico de primeiro socorro. Senhor presidente, os canteiros de obras, mesmo os de pequeno porte, são local de risco inevitável de acidentes, em razão do que se afigura conveniente exigir que neles haja os itens necessários à prestação dos primeiros socorros aos acidentados. O setor da construção civil é um dos mais importantes do país devido ao seu volume de obras e pelo grande número de empregados. Esses trabalhadores, em sua maioria, são migrantes, vieram de longe, confiando nas oportunidades da cidade de Jundiaí e na bondade da sua gente. Mas os números da construção civil também impressionam em termos de acidentes de trabalho. É o setor da economia onde mais acontecem alguns acidentes. São pedreiros, serventes, carpinteiros, pintores e tantos outros expostos diariamente aos perigos das alturas dos andaimes, de objetos perfurantes e cortantes, de partes que se soltam, entre outros riscos. Felizmente, mais da metade desses acidentes não são graves e poderiam dispensar a locomoção do trabalhador até um pronto atendimento ou até mais próximo, caso os canteiros de obras possuíssem os materiais básicos de primeiros socorros.
Mesmo o machucado pequeno, se não tem uma faixa para proteger da poeira da obra, uma água oxigenada para limpar, acaba não sarando nunca, fica pior a cada dia. Uma contusão de torção parece que não é nada, que logo sara, mas causa dor ao trabalhador e às vezes só precisava de uma pomada anestésica ou de um anti-inflamatório para esse homem trabalhar mais tranquilo e ser mais produtivo. O que não pode é querer que esse trabalhador saia da obra, passe na farmácia e compre com o dinheiro dele o medicamento e faça o seu curativo em casa. Tem que ser na hora. A maioria nem casa tem, mora no canteiro de obra. E é na obra que tem que ter o material básico de primeiros socorros. Portanto, senhor presidente e nobres pares, peço sim a aprovação desse projeto para que os trabalhadores da construção civil tenham mais segurança em seu trabalho e mediante aos primeiros socorros, medicamentos que muitas vezes a não preocupação pode acarretar em algo de maior problema na saúde do mesmo. Portanto, peço aos senhores que dê o seu voto, sim. Analise a fala desse vereador e vote sim a esse projeto de grande avalia aos trabalhadores da construção civil. Essas foram as palavras do vereador Cachan, senhor presidente. Do PSB, gente ao seu lado igual a você. Muito bem, vereador Cachan. Projeto de lei de número 9.803 do vereador Cachan, que exige nos canteiros de obras o material básico de primeiros socorros. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e o público aqui presente nesta casa, nesta manhã. Projeto de lei de número 9.803 de 2007, de autoria do nobre companheiro José Antônio Cachan, que exige nos canteiros de obras o material básico de primeiros socorros. Muito embora legislar sobre direito do trabalho é competência da União, requerer benefício aos trabalhadores em canteiro de obras, no sentido de haver material básico de primeiros socorros, não deixa de ser medida salutar, ponderada e necessária. Afinal, o risco do trabalhador durante a execução de suas tarefas é evidente, pois as situações são múltiplas. Sabemos ainda que o canteiro de obra, por definição, é um conjunto de área destinada à execução e apoio dos trabalhadores de indústrias e construção, dividindo-se em áreas operacionais e áreas de vivências. Uma parte, vereador. Só para concluir aqui, eu já dou a parte, vereador. Portanto, é o lugar da obra em que se dá a produção das obras de construção e, como tal, exige análise prévia e criteriosa de sua implantação, sobre a luz dos conceitos de qualidade, produtividade e segurança. Exigir, portanto, material de primeiros socorros, vereador, no local de trabalho, nada mais é que preservar a vida do trabalhador na esfera da segurança e do trabalho. Tem a parte, vereador Gerson Sartori. Vereador Zé Dias, estou acompanhando atentamente a exposição que o senhor está fazendo desse importante projeto do vereador Cachan, e o senhor é um conhecedor dessas obras pela sua história, dos trabalhos de multirões que o senhor faz, principalmente na região do São Camilo. Então eu acredito que esse tipo de coisa a gente sabe a necessidade, que pode acontecer um acidente a qualquer momento, a qualquer hora, e é preciso esses equipamentos para que a pessoa possa estar sendo socorrida imediatamente. Inclusive, eu
faço aqui uma indicação para que as pessoas participem dos cursos que tem do Sereste aqui em Jundiaí. São 100 pessoas por semana, que ali também elas vão conhecer um pouco mais desses primeiros socorros. E com certeza, se tiver esses materiais e as pessoas preparadas, com certeza vai estar ajudando muito, vai estar diminuindo muito o problema imediato desses acidentes. E está de parabéns o senhor por todo o trabalho que o senhor faz nessa área de mutirões na cidade de Jundiaí, vereador Zé Dias. Eu quero aqui agradecê-lo as suas palavras, vereador Gerson Sartori. É um líder na cidade de Jundiaí, um jovem que realmente tem um trabalho dedicado à população e pelos bairros e com certeza pelas ruas dessa cidade. Quero parabenizá-lo, este jovem Gerson Sartori, pela sua forma de governar, pela sua forma de conduzir os trabalhos, especialmente na Câmara Municipal de Jundiaí. Então, portanto, vereador José Antônio Cachan, eu sei que o projeto de lei é de grande interesse à sociedade jundiaiense, à sociedade brasileira. Nós sabemos que o projeto de lei, ele tem aqui alguns itens que fala da ilegalidade, mas o que fala-se também é do mérito, e com certeza este vereador preocupado com a situação dos trabalhadores, vem a elaborar um projeto de grande importância para a cidade de Jundiaí. Então, portanto, é um trabalho que também está ligado ao executivo, porque é um trabalho dessas empresas, dessas empreiteiras, espalhadas pela cidade inteira da cidade de Jundiaí. Então, portanto, cada um de nós temos e teremos uma parcela de responsabilidade, que é prevenindo que realmente as coisas se tornam mais fácil, mas mais barato, porque muitas vezes o trabalhador, no qual citou aqui nosso companheiro Gerson Sartori, precisamos ter os equipamentos, porque muito tempo atrás nós sabemos que muitas empresas trabalhavam sem o equipamento de segurança, e ficava caro para o governo, para a empresa, e para o próprio trabalhador e para a própria família. Então, portanto, parabéns, estou aqui parabenizando o nobre companheiro vereador, autor desse projeto, vereador José Antônio Cachan, com certeza vem fazendo algo mais nesta casa em favor da população jundiaiense. Parabéns, vereador, parabéns todos os vereadores aqui presentes, que eu sei que a maioria ou totalidade desses vereadores votarão a favor do projeto. Eu sou favorável e votarei, meu voto com certeza é favorável ao projeto de lei do nobre companheiro José Antônio Cachan. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador José Dias. Pelo encaminhamento, então, do vereador Zé Dias, pelo voto sim. Continue em votação o projeto de lei 9.803. Desculpe, senhores. Em discussão, o projeto de lei 9.803, vereador Cachan. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei de número 9.803, de autoria do nobre vereador José Antônio Cachan, que exige nos canteiros de obras o material básico de primeiros socorros. Senhor presidente, não vou nem discutir a questão da legalidade, que já é vencida, dada a ilegalidade e a inconstitucionalidade do mesmo, mas por força de um parecer da Comissão de Justiça e Redação, ele vem ao plenário para discussão. E entendo as razões do vereador Cachan, mas votarei contrário ao projeto de lei em tela. Por um motivo. Eu me lembrei aqui do famigerado kit dos automóveis, que não serviu absolutamente para ninguém, a não ser para o fabricante que ganhou muito dinheiro no nosso país. Quando a gente fala em kit de primeiros socorros, a gente tem que entender que deve ter alguém apto a usar esse kit dos primeiros socorros.
é muito mais eficiente se nós melhorarmos a urgência e a emergência, como tem sido investido em muito, não só na cidade de Jundiaí, mas no país como um todo. Ali reside a possibilidade de você salvar vidas, chegando rapidamente a um atendimento de qualidade, eficiente, com profissionais preparados. Então, senhor presidente, não vou me estender. Só vim dizer que me lembrei do kit dos automóveis ao ler esse projeto. E não posso votar favorável a ele. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores e público presente. Projeto de lei 9.803, do vereador Caxã, continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Dilson Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei 9.803, de autoria do vereador José Antônio Caxã, exige nos canteiros de obras e material básico de primeiros socorros. Senhor presidente, eu compartilho de parte da fala do vereador Júlio César de Oliveira, no que pese a boa intenção do vereador Caxã. Quando esse projeto passou pela Comissão de Justiça e Redação, e é um parecer da vereadora Silvana, como relatora, indicamos a vereadora Silvana, nós deixamos ele prosperar, porque consideramos toda a discussão referente a melhorias, seja para o trabalhador, seja para o munícipe, né, melhorias para a cidade de Jundiaí, do ponto de vista da infraestrutura, nós entendemos que são debates salutares, nós entendemos que são discussões importantes, mesmo que haja o apontamento da inconstitucionalidade por parte da consultoria jurídica da Câmara Municipal. Mas o ponto que eu quero abordar do projeto é muito parecido ao ponto abordado pelo vereador Júlio César de Oliveira. Qual que é a eficácia do kit de primeiros socorros numa situação, e aí em canteiro de obra, numa situação em que nós temos causas de morte em construção civil muito grande, boa parte delas por conta de queda. Nós acompanhamos aí recentemente um sujeito que caiu acho que do 3º ou do 4º andar, teve uma sorte imensa, caiu dentro da piscina do condomínio, né, dessa maneira não morreu, mas entendemos que boa parte dos acidentes em canteiros de obras são acidentes por conta de queda, são acidentes graves e que não serão resolvidos com o kit de primeiros socorros. Eu entendo que a necessidade do atendimento público de qualidade, né, da garantia do acesso ao atendimento público, e que esse atendimento seja de qualidade, para que aí, havendo a possibilidade de salvar essa vida, que ela possa ser feita. Então eu acho que o impacto é pequeno, né, o custo talvez seja um custo elevado para o impacto que causaria aí na prevenção ou no cuidado que tem o vereador Caxã ao estabelecer esse projeto de lei. Portanto, tenho o voto contrário desse vereador, respeitando desde já o posicionamento do vereador Caxã. Volto a repetir que todo o debate é positivo nessa casa, é importante que seja feito, mas tenho o posicionamento, a posição contrária deste vereador do Partido da República. São essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Projeto de lei 9.803, do vereador Caxã, continua em discussão. Com a palavra, o vereador pastor Roberto Conde. Senhores vereadores, senhor presidente, e aqueles que nos ouvem, eu não poderia deixar de falar nesse projeto do vereador José Antônio Caxã, que exige nos canteiros de obras material básico de primeiros socorros. Eu também sou dessa linha do vereador Julião do Adilson. Eu acho que o kit de primeiro socorro não vai ser eficaz nos canteiros de obras, uma vez que a gente tem observado que os acidentes que têm acontecido na construção civil são acidentes graves, mas até por falta da fiscalização desses trabalhadores. A gente observa
trabalhadores sem o cinto, sem o material apropriado, capacete. Eu mesmo já vi aqui em Jundiaí, em várias construções, por incrível que pareça, o material básico de segurança, como capacete, aquele cinto que o prende no andaime, sem ele, andando em tábuas, com um perigo imenso. Então, eu penso que esse kit de primeiro socorro é algo que não tem fundamento, né? Uma vez que quando acontece um acidente, é necessário levar imediatamente a pessoa acidentada para um hospital, pela ambulância. Concede uma então, parte? fica algo até sem nexo. Concede uma parte? Realmente, o material básico de primeiro socorro. Uma queda, no caso que citaram do terceiro andar, graças a Deus que caiu dentro da piscina, não seria primeiro socorro, né? Então, o pequeno socorro deu para deixar bem estampado aqui. Às vezes uma própria faixa que poderia cobrir aquele corte de imediato, a poeira poderá trazer transtorno até chegar aonde deveria chegar dentro de um hospital. Os primeiros socorros são coisas básicas, uma faixa, um mentiolate, um gelol, ou seja o que for, desde que mantenha aquele ferimento de imediato coberto, porque a poeira em construção, não existe asfalto em construção. A própria poeira, o cal, o seu cimento, poderá complicar essa pessoa que sofreu um pequeno acidente, que poderá até chegar dentro de um hospital a um acidente mais grave, uma coisa que pode dar problema sério a esse paciente. Uma parte, vereador. Concedo. Na verdade, entendemos a preocupação do vereador Cachan. Entendo também que o empreiteiro mais cuidadoso, que ele tem plenas condições de manter um kit de primeiros socorros, independente de um projeto de lei para isso. Eu imagino que até o mestre de obra, né, a pessoa responsável pela obra, isso aí deve... Mas entendemos a posição do vereador Cachan, a preocupação do vereador Cachan, e de fato, quando eu só citei a questão da queda, é porque a maioria dos acidentes em obras, né, isso é comprovado, é por conta de queda, né? Então foi esse o motivo da citação que nós fizemos. Concede só para também, claro. Não há dúvida, por isso que eu peço a compreensão dos demais pares aí, que realmente a construtora, ou o pedreiro, o mestre de obra, o consciente, ele leva junto, como se fosse levar uma refeição, a sua marmita, mas se tornar lei, seria obrigatório os pequenos socorros chegar até essa construção. Porque levantamento de coisas assim, nós temos tudo aqui, tudo certinho, foi feito um levantamento das contusões gravíssimas, que não é primeiro socorro. O primeiro socorro se faz com alguma coisa de imediato para colocar naquele machucado do empregado da construção civil. Eu não vou me estender mais na minha fala, né? Eu agradeço até a parte do autor do projeto. É uma preocupação, claro, a gente lê aqui o material básico de primeiros socorros, mas eu fico com a posição do Julião, do vereador Adilson. Muito bem, vereador Adilson Rosa. Antes de passar a palavra ao vereador Marcelo, agradecer a presença do sempre vereador Alexandre Rossi Ferrinho. Obrigado pela presença, vereador. Com a palavra, o vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, até por força de profissão, poderia deixar de manifestar, por ser engenheiro, né? Ter tocado inúmeras obras, principalmente na grande capital e aqui em Jundiaí. E entendo a preocupação do vereador Cachan. E também entendo as colocações que foram feitas pelos outros vereadores. Eu me lembro muito bem que quando foi instituído a obrigatoriedade de se construir dentro de empresas
com mais de 50 funcionários, a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, isso gerou, naquela época, uma grande indagação, o quanto isso poderia estar trazendo de benefício ao trabalhador em relação a acidentes. Hoje nós sabemos que essa CIPA, como foi colocado aqui, ou outra meio, que seja no caso a implantação desse equipamento, né, de segurança emergencial aí, também, se ele não for fiscalizado, será em vão. Então nós sabemos hoje que tem empresas que prezam e fazem constantemente esse aprimoramento em relação aos funcionários, em relação ao acidente, que isso é muito necessário, a questão de prevenção. Mas nós sabemos que também, além dos acidentes, como foi dito, uma queda de andaime, que também gerou a falta de cuidados em relação a equipamentos de prevenção, né, individual, que são os EPIs, a questão de alguns acidentes corriqueiros, como algum machucados, alguns pregos que tem ali, né, que pisa em cima do prego, esfolamento, corte, até mesmo com serras que deveriam estar todas protegidas, mas às vezes a pessoa acaba tendo um acidente ali. Acho que mais do que ter o equipamento é ter pessoas apropriadas para essas condições. Embora todo e qualquer mecanismo que a gente tenha de dar uma melhor condição ao trabalhador, eu acho que também é válida. Então essa questão esse kit, inclusive precisaríamos ver como que vai ser regulamentado, quais seriam os itens que constarão desse kit, senão para que a gente não faça, como foi muito bem dito pelo vereador Julião, o kit de primeiro socorro dos veículos, que infelizmente veio para arrecadar alguns milhões para alguns fabricantes, e a utilização não foi a esperada, tanto é que hoje ela saiu até de circulação. Então que a gente crie um mecanismo, até porque o próprio projeto já vem com a sua questão de inconstitucionalidade e legalidade, por estarmos infringindo aí questões federais em relação a leis trabalhistas, né, e até de construção. É uma iniciativa interessante, só que ao meu ponto de vista virá sim com a questão de inconstitucionalidade já de vinda do próprio Ministério, para que a gente possa arguir ela futuramente, mas eu acho que a iniciativa no que diz respeito a trazer um pouco mais de acesso imediato a uma situação que possa acontecer, eu acho que o projeto é interessante, embora, vereador Cachan, eu entenda que na prática, infelizmente, eu falo isso com conhecimento de causa, a questão da construção civil, quando você tem uma construtora, mas nós sabemos aí inúmeros profissionais que não têm uma construção, né, não tem uma construtora de suporte para isso, que é a questão informal. E aí como que fica essa questão também de trabalhadores na questão formal? Eles também deveriam ter essa consciência de ter ali algum equipamento, para que possa dar auxílio aos seus funcionários. Infelizmente isso acabará mais uma vez por falta de fiscalização, deixando que aconteça. Mas eu entendo que a questão é válida e de uma certa forma eu estarei assim aprovando esse projeto pela iniciativa, mesmo sabendo que ele possa vir aí ser arguido a inconstitucionalidade e a legalidade do projeto, vereador Cachan. Essas são as minhas palavras, senhor presidente. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, nós moramos numa cidade grande, graças a Deus que cresceu ordenadamente até aqui, e queira Deus que não cresça mais, porque cada vez que cresce, crescem também os problemas, mas é uma cidade ainda, não é, com aquele jeitão interiorano, como é essa Câmara. Então eu vou tomar liberdade e pedir, e isso fica lavrado em ata, que o funcionário, o servidor da casa, o Gabriel, dentro de bem pouco tempo, vai se tornar papai. Um abraço grande para ele. E a coisa anda solta aqui pelas bandas da Câmara Municipal.
E eu vou deixar agora para o vereador Cachan, que me ouve atentamente. Eu falava, vereador, que o Gabriel vai se tornar papai dentro de pouco tempo. E no seu gabinete também tem uma novidade. E eu gostaria que o senhor falasse, até porque ela está aqui conosco, uma jovenzinha, sobre a Karen, vereador. Se o senhor puder, numa questão de ordem, também faça menção. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Cachan. A nossa companheira Ana Tonelli fez com que eu jogou essa fala para mim. É que a Karen, minha assessora, uma menina de 41 anos, 40 anos, né? Nova, vai ser vovó também. Então, um negócio bonito. Então, a vovó, uma das vovós mais nova da cidade de Jundiaí. Muito bem. Então, em homenagem à vovó Karen, né? Projeto de Lei 9.803, do vereador Cachan, que exige nos canteiros de obras o material básico de primeiros socorros, continua em discussão. Com a palavra a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei número 9.803, que trata da exigência dos canteiros de obras, material básico de primeiros socorros. Inicialmente, eu gostaria de dizer que eu apoiarei o projeto, especialmente para acompanhar se nas obras públicas essas providências serão tomadas de pronto. Porque não é o que a gente vê. A corresponsabilidade da administração pública no acompanhamento da execução de suas obras, nas escolas, creches, unidades de saúde, é de total descomprometimento. A empresa faz o que quer. Haja vista, na semana passada, senhor presidente, senhores vereadores, tentamos aprovar um requerimento, semana retrasada, me desculpe, corrigindo, onde nós perguntávamos das condições do abandono da creche do Novo Horizonte. E vou passar para os senhores, eu gostaria de fazer essa tomada, das condições dessas fotos, do alagamento da obra, onde já foi identificado o criador, a imprensa está aí noticiando, e as condições do abandono do local. E vou passar essas fotos para os senhores, já que, se houver interesse, poderá ajudar a fazer alguma ação no sentido de agilizar algum procedimento da prefeitura. Entretanto, o que me traz também fazer essa analogia com o projeto do vereador Cachan é o fato dos funcionários da empresa que estava trabalhando no empreendimento da creche do Jardim Novo Horizonte, a empresa Estevão e Empreendimento, alguma coisa assim, construções, tá? Deixou de pagar seus funcionários, não deu tratamento nenhum para a questão, trabalhavam sem equipamentos de segurança, com risco, e é uma obra pública. Então, não basta simplesmente regrar e trazer um projeto de lei, vereador Cachan, os vereadores que estão aqui, pensando em obra particular. A prefeitura do município é responsável por grandes investimentos em empreendimentos aqui públicos, em próprios públicos. E nós precisamos, então, nesse sentido, nós precisamos acompanhar. Então, nesse sentido, apoiaremos o projeto para que possamos fazer uma fiscalização. Quem sabe assim, a gente não vai fiscalizar simplesmente o kit de primeiros socorros. A gente vai fiscalizar o andamento da obra, a sua execução, se está compatível a despesa com o que foi realizado, ou virá apenas um endosso para uma prorrogação de 25% ou 30% no valor contratado. Então, vamos abrir os olhos para os primeiros socorros, também no pronto-socorro do dinheiro público. Eu acho que o dinheiro público, tá, precisa também de uma caixinha emergencial, que não precisa de muito remédio, não. Às vezes, o olhar só do vereador, uma ação do vereador, é muito eficaz para corrigir alguma distorção, alguma
alguma ocorrência que Uma tem. parte, vereadora. Pois não, vereador. Quem sabe um requerimento aprovado, não é? Um requerimento aprovado pode ser um remédio, mas nem em dose homeopática a gente está conseguindo. Hoje eu tenho um requerimento. Vamos ver se os vereadores conseguem aprovar um requerimento. Então, nesse sentido, senhor presidente, senhores vereadores, aprovaremos esse projeto de lei número 9.803 com todas essas considerações que faço e tenho certeza que meus pares nos auxiliarão a acompanhar e fazer o primeiro socorros nas obras públicas. Bem, continuando o foco da discussão, o projeto de lei do vereador José Antônio Cachan, que exige nos canteiros de obras o material básico de primeiros socorros, continua em discussão. Em votação. Vereadora Marilena. Com 10 votos favoráveis, 2 votos pela não aprovação, 1 abstenção e 2 vereadores ausentes, essa presidência aqui não vota o projeto de lei do vereador Cachan, de número 9.803, que exige nos canteiros de obras o material básico de primeiros socorros, está aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, eu sei que o senhor está na substituição do vereador Luiz Fernando Machado, que anunciou a convocação da 31ª sessão extraordinária, para que analisássemos o plano de cargos e empregos da FUMAS. E deixou disponível o projeto, qual tive acesso neste momento. E só pela uma análise rápida, eu acredito que mereça uma discussão não de urgência, porque, embora esteja convocada a extraordinária, eu acredito que nós estamos dando urgência ao atendimento desse projeto. E não é o que fala o nosso regimento, o artigo 200 do nosso regimento interno. 200, parágrafo 2º. Então, nos termos desse artigo, eu gostaria de apelar a Vossa Excelência e à mesa que retire esse pedido de extraordinária e deixe-o tramitar para que as comissões, especialmente a Comissão de Assuntos do Trabalho, que pegou a missão aí de fazer o acompanhamento das questões relacionadas à implantação do plano de cargos, porque de olhar aqui rapidamente, olhando com o vereador Gerson Sartori, eu acho que tem algumas discrepâncias em relação ao que a gente viu, a implantação do plano de cargos e ao que está sendo proposto. Então, para dirimir dúvidas, nós queremos acertar muito bem, a gente faz esse pedido e submetemos aqui, no caso, uma suspensão, um pedido de suspensão para que a gente reflita a necessidade de urgência e também avaliemos se nós não estamos cometendo algum deslize aqui de descumprimento do regimento ao dar um tratamento de urgência a uma questão de funcionário público, uma questão de orçamento e despesa. Então, eu faço esse apelo aí para que ele tramite, passe pelas comissões em tempo de convocarmos as pessoas responsáveis pela formatação desse plano, presença do sindicato, para que a gente possa entender um pouquinho e fazer com acerto, como nós temos feito nesse momento. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Só para ajudar a argumentar tudo isso que a gente quer ver. E também, vamos dizer, a folha de pagamento a gente sabe que é depois do dia 15 que vai fechar. Então nós teríamos tempo aí, pelo menos até a próxima sessão, para que possa dar esses encaminhamentos. Então, eu sei que foi o presidente Luiz Fernando que anunciou, mas talvez, se a gente parasse aí uns 5, 10 minutos para fazer contato, fazer
uma reunião, a gente chegaria num consenso nesse sentido. Questão de ordem, vereadora Silvana. A minha questão de ordem, senhor presidente, é referente a um outro assunto. Na verdade, ontem eu estive pessoalmente com o professor Paulo Sérgio Casati, que é o diretor do SESI local, e ele me encaminhou algumas respostas, inclusive reportando-se até ao ofício que foi encaminhado por essa Câmara, datado de 19 de novembro, referente à construção do centro educacional no bairro do Caxambu. Então, eu acho que é importante aqui a gente esclarecer para todos os vereadores, em primeiro lugar, que esse centro educacional faz parte de um projeto macro do SESI, que irá substituir, ao longo dos anos, 30 unidades do estado de São Paulo. E no município de Jundiaí, a nova unidade substituirá o Centro Educacional número 189, que funciona nas instalações da massa falida da empresa da Vigorelli. Atualmente, esse Centro Educacional 189 conta com 568 alunos e o nosso Centro Educacional está dimensionado para 1.200 alunos, que serão assim distribuídos. Terceiro e quarto ciclos, com 400 alunos no período matutino, o primeiro e segundo ciclos, referente ao primário, que é aproximadamente 400 alunos no período vespertino, e a alfabetização de jovens e adultos e telecurso 2000 no período noturno, com aproximadamente 400 alunos. Eu acho que é importante aqui também a gente entender como é que será o critério de matrícula para a entidade que será criada. Na verdade, a entidade criada, ela é mantida por recursos da indústria, sendo que prioritariamente ela tem acesso às vagas os filhos dos industriários. Porém, ao nosso ver, também serão considerados comunidade, né, pois são residentes no município de Jundiaí. E cabe também esclarecer que, na eventualidade do responsável da família ter sido demitido ou ter perdido o vínculo empregatício, o direito à escola do SESI permanece até o término do ensino fundamental. Então, esta nova unidade contará com 12 salas de aula, laboratório de informática, sala multidisciplinar, área de convivência, biblioteca com acesso à internet e quadra poliesportiva. Então, eu acho que isso responde àquelas nossas perguntas, inclusive foi o próprio vereador Julião que fez as perguntas a respeito de como funcionará o SESI, que o SESI não será prioritariamente matrículas para a comunidade em torno do SESI, mas sim para os filhos dos industriários. E finalizando, senhor presidente, o Paulo veio pessoalmente, inclusive, me convidar e convida e pediu para que eu passasse esse convite a todos os vereadores, que no dia 6 de dezembro, às 16 horas, haverá uma solenidade de doação do terreno. E essa solenidade será no 15º andar do edifício da Fiesp, na Avenida Paulista, e na oportunidade estarão inclusive presentes o presidente da Fiesp, o Dr. Paulo Scaff. E pedindo para que os vereadores estivessem presentes, para que conheçam as outras unidades, onde será mostrado lá um telão, né, com todas as unidades, e o projeto que eles pretendem para Jundiaí. Eu acho que isso responde a todas as perguntas indagadas aqui pelos vereadores e eu até, se alguém quiser, né, eu posso até pedir para que haja um xerox e passe a todos os vereadores para que todos tomem conhecimento. Questão de ordem. Só interessante que passe a todos, né, vereador, até porque foi um pedido, naquele momento, princípio do vereador Julião, mas a pedido de todos. Questão de ordem, vereador Julião. Não, seria também nesse sentido, senhor presidente, de solicitar, sim, a vereadora Silvana, que já se dispôs a fazê-lo, a socializar com todos os vereadores a resposta que veio por parte do SESI, agradecer a presteza da resposta e dizer que com isso a gente começa a esclarecer, né, que na realidade o SESI vai manter a sua linha de atuação. Nem poderia ser de outra forma, senhor presidente, né? Então, acho que é importante que a gente esclareça que é muito bom que Jundiaí esteja ganhando mais uma unidade do SESI, mas que ela vem para contemplar, né, aos industriários, aos filhos dos industriários. E, na hipótese de sobrar vagas, será ofertada à comunidade, como eles sempre fizeram, como já é, né, de praxe e como já é a própria regra reinante hoje dentro do sistema SESI de educação, não só no município de Jundiaí, mas a nível
de Estado de São Paulo. Muito Pela obrigado, ordem, senhor presidente. E só para explicar, senhor presidente, o ofício, ele veio em mãos retornar o ofício, responder ao ofício, porque o meu nome é o último, e ele imaginou que eu fosse a autora do ofício, e não, eu disse que são todos os vereadores, então ele pediu que fizesse a gentileza de encaminhar para todos os vereadores indistintamente. Registrado, então, vereadora Silvana. Só queria responder à vereadora Marilena Negro e ao vereador Gerson pelo encaminhamento que Vossa Excelência me pediu, e eu gostaria de dizer, vereadora, que em coerência com essa presidência, com a presidência do vereador Luiz Fernando Machado, vou tornar a ler a convocação e fica válido a convocação do vereador Luiz Fernando, até pela coerência que temos que manter nessa casa. Questão de ordem, senhor presidente. Minuto, vereadora. Convocação pela 31ª sessão extraordinária da 14ª legislatura em 4 de dezembro de 2007. Nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, requerimento interno, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se logo após o término desta sessão. Senhor presidente, questão de ordem. Projeto de Lei 9.901 de 2007, senhor prefeito Ari Fossi, que institui o Plano de Cargos, Empregos, Carreiras e Remuneração da Fundação Municipal de Ação Social, da FUMAS. Então, portanto, senhores, mantido aqui por essa presidência, pelo menos até que o vereador Luiz Fernando volte, sessão extraordinária, logo após o término dessa sessão, tá ok? Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Eu gostaria, até que a gente volte e termine a sessão, eu gostaria de um parecer, se Vossa Excelência pudesse solicitar, a consultoria jurídica, de preferência escrito, senhor presidente, sobre a coerência da urgência que está se dando para esse projeto em relação ao artigo 200, parágrafo 2º, onde fala que não será permitido tramitar em regime de urgência projetos de lei oriundos do Executivo que versarem sobre criação e reestruturação de cargos ou funções gratificadas ou que criem quaisquer outras vantagens a servidores ou funcionários municipais, devendo tais projetos, se for o caso, tramitar nos termos de projeto aprazado pelo prefeito. Então, nesse sentido, a impressão que eu tenho é que nós estamos mascarando uma urgência através do pedido de uma sessão extraordinária, e eu gostaria de ter isso claro, até para poder fundamentar o nosso voto aqui na bancada do PT. Essa presidência convida todos os vereadores para a audiência pública a ser realizada em dia 12 de dezembro de 2007, que tem na sua pauta o projeto de lei 9.882 do senhor prefeito municipal, que autoriza a doação à área do DAE-SA, água e esgoto. Água e esgoto de área pública situada ao bairro Currupira e Engordadouro, para a implantação do empreendimento habitacional para abrigar moradores de área de ampliação da represa de acumulação. E também do projeto de lei 9.710, senhor prefeito municipal, que institui política municipal de habitação. Então, portanto, senhores, dia 12 de dezembro de 2007, pauta convite de audiência pública, tá ok? Próximo questão item de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. Acho que a questão levantada em relação à sessão extraordinária, vamos verificar mesmo a legalidade, né, em relação ao que foi levantada, embora o projeto em si, ele vem para que seja analisado em sessão extraordinária, e não de urgência, né? Vamos ver. Mas eu queria só aproveitar essa questão de ordem também, lembrando do sábado, né, dia 1º aí, que houve o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Então, parabenizar todos os grupos e entidades que trabalham na questão da prevenção e informação. Em nome da entidade, que todos aqui conhecem, a GIPA, em nome da Patrícia e Regina, que estiveram aí no calçadão, fazendo esse trabalho de divulgação do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E essa necessidade de informação, né, senhor presidente? Nós vimos aí reportagens nessa semana, as mães de soro positivo,
a necessidade de conhecimento para que seus filhos nasçam sem esse problema. Então, a necessidade de informação, então parabenizar todas as entidades e grupos que trabalham nesse sentido. Próximo item da ordem do dia, projeto de lei 9.886, do senhor prefeito municipal, que autoriza convênio com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, para restauro e adequação da estação Jundiaí. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Senhor presidente, antes de o vereador José Dias questão de ordem, vereadora da palavra, uma questão de ordem, é para pedir a Vossa Excelência que, se assim o entender, que coloque a apreciação do plenário a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Obrigado, presidente. Bem lembrado, vereadora Ana Antonelli. Então está em votação a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Em votação. Com 10 votos favoráveis, 5 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, está prorrogados os trabalhos por até 2 horas, se necessário. Com a palavra, vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e o público aqui presente, e o projeto de lei do senhor prefeito Ari Fossen. Projeto de lei 9.886/2007, de autoria do senhor prefeito municipal Ari Fossen, que autoriza o convênio com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CTPM, para restauração e adequação da estação de Jundiaí. É inegável são os benefícios que apontam na lei. Com certeza, esse trabalho referente ao projeto de lei do seu prefeito Ari Fossen vem trazer para a nossa cidade e até no universo da cultura, que possibilita inclusive melhorias através de convênio e restauração da velha querida estação Jundiaí. Senhor presidente, pois a aprovação deste projeto do senhor prefeito Ari Fossen torna-se acessível à restauração do inestimável valor histórico e revalorização cultural do efetivo do patrimônio. Considerando que a proposta esta adequada ao orçamento e considerando ainda a relevância na ordem do interesse público. Acertada a iniciativa do senhor prefeito Ari Fossen na direção da restauração da cultura e da história da cidade de Jundiaí. Eu diria mais, senhor presidente, como eu faço parte da comissão, e esta comissão é de grande importância para o desenvolvimento da cidade de Jundiaí. E com certeza, nós temos aí uma grande responsabilidade, que é na Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, no processo número 51.007. Projeto de lei 9.886, no qual já passei aqui, que autoriza o convênio com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. E com certeza, senhor presidente, o relator desse projeto foi o vereador Zé Dias,
junto com os membros Ana Vicentina Tonelli, Júlio César de Oliveira, Marilena Perdiz Negro e José Antônio Cachan. Não vislumbramos qualquer inconveniência que se interponha ao merecimento da iniciativa, tratando-se das questões econômicas, financeiras ou orçamentárias, considerando o estudo da diretoria financeira da Casa, expresso no parecer 075/2007. Das folhas 11 e 12, que aponta que a empresa arcará com o valor de 340 mil, enquanto que a parte do município será orçamentária anual de 2007, concluindo, afinal, que a proposta atende aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Senhor presidente, senhores vereadores, esse é um projeto de grande interesse para a nossa história, a história da Companhia Paulista, que realmente, de Jundiaí para o interior, uma situação difícil e complicada que realmente hoje não se encontra nada que possa dar à população aquele conforto que realmente nós tínhamos em alguns anos atrás, que era aquelas viagens de trem de São Paulo para o interior de São Paulo. Sabemos ainda que essa companhia tinha baldeação em Araraquara, estado de São Paulo, uma indo para Barretos e outra para São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Nós lembramos também aqui da Mogiana, que também tinha um itinerário pela cidade de Ribeirão Preto. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores e público presente aqui nesta casa, eu parabenizo o prefeito Ari Fossen por mais essa iniciativa, esse trabalho digno e sério que realmente ele vem desenvolvendo pela cidade de Jundiaí. É um trabalho que merece os nossos elogios. Tem uma parte, vereador. Então, como em a parte está acabando o tempo... O seu tempo já esgotou, vereador, está esgotando. Fazer em questão de ordem, que uma iniciativa dessa só podia vir de um filho de ferroviário. Então o senhor está elogiando bem nesse momento o prefeito Ari Fossen, bem como o senhor está contando várias histórias aí da ferrovia, como faria aqui o prefeito Ari Fossen se fosse vereador. Mais uma vez está de parabéns o vereador Zé Dias, senhor presidente, nessa questão de ordem. Eu agradeço aqui o meu nobre companheiro Gerson Sartori, que ele sabe que o projeto de lei é bom, e o que é bom, a bancada do PT, com certeza, sempre votaram favorável aos projetos do senhor prefeito Ari Fossen. Esse é o trabalho, esse é aquilo que realmente a sociedade brasileira, hoje, elas pedem. Hoje nós precisamos trabalhar, não olhando siglas, mas olhando realmente aquilo que a população precisa e necessita. Então, portanto, eu tenho de parabenizá-lo como meu nobre companheiro da base dos trabalhadores, estão apoiando. Imagina o vereador Zé Dias, que é da base do governo. Parabéns, senhor prefeito Ari Fossen, parabéns aos senhores vereadores, que realmente vão ter assim uma votação expressiva aqui nesta casa, aqui nesta manhã. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador José Dias. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Cláudio Miranda. Já que o prefeito está sendo tão elogiado aí na sua atitude, só queria alertar novamente a prefeitura, já que o interesse é tão grande com a ferrovia, que a prefeitura fizesse a sua parte na fiscalização dos atos de vandalismo que estão sendo feitos nas instalações antigas aí da ferrovia, inclusive com o roubo de material, com vandalismo a cada dia denunciado pelo sindicato, e a prefeitura também não faz a sua parte na questão de fiscalização. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Estou na tribuna. Eu gostaria até de falar referente à companhia novamente, né, Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que realmente o nobre companheiro citou aqui nesse momento,
essa situação está pelo estado inteiro de São Paulo. Não só aqui na nossa cidade de Jundiaí, mas a gente até acolhe a sugestão do nobre companheiro pela sua preocupação, pela sua dedicação, e com certeza nós aqui como vereadores e o executivo fará a sua parte que realmente toca. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Cláudio Miranda. Eu gosto de ver a bancada defender o prefeito, porque é sempre o mesmo argumento. Quer dizer, está ruim em Jundiaí, mas está ruim no Estado, está ruim no país. A mesma coisa em relação à saúde. Ah, está ruim aqui, mas está ruim no país todo. Então, eu acho que a prefeitura tem que fazer a sua parte aqui em Jundiaí, né? A bancada tem que defender o prefeito nas suas atitudes corretas, mas também tem que ser crítica em relação à omissão em algumas áreas, inclusive nessa questão de fiscalização nos atos de vandalismo das instalações da ferrovia. Acho que a prefeitura tem que fazer também a sua parte. Senhor presidente, Questão de ordem, vereador Zé Dias. Eu gostaria até de parabenizá-lo pelas palavras, mas só tem uma coisa: a rede federal, e com certeza o executivo tem todo o interesse de cuidar desta área que pertence aqui à cidade de Jundiaí. Pertence só no modo de fiscalização, mas a rede é federal e com certeza nós não temos talvez a forma de trabalhar em cima disso daí, somente fiscalizando. E muitas vezes fiscalizando, a gente tem uma demora referente àquilo que realmente nós pedimos, nós exigimos, né? E nós não conseguimos dentro de um prazo curto aquilo que realmente a população precisa. Então, portanto, é um trabalho da rede federal, do governo federal, ou mesmo também do governo do estado de São Paulo. E o senhor presidente, mais um minutinho aqui para concluir as palavras, eu gostaria aqui de agradecer nossos companheiros que estão aqui na casa, o nobre companheiro Coronel Benevides, o nosso companheiro Ismael Antônio Batista, coordenador do partido do PDT, e o nosso companheiro Alexandre Rossi, o ex-vereador Ferrinho, coordenador também do PDT local da cidade de Jundiaí. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Julião. Eu acho, senhor presidente, que tem sim que o município fiscalizar aquilo que lhe cabe, não o que não lhe cabe. Assim como eu acho que a crítica tem que ser pensada para que não caia num vazio da crítica pela crítica, que é o que muitas vezes a gente escuta, vê, né? Que é a crítica pela crítica, simplesmente pelo fato de criticar. Acho que tem que haver a fiscalização por parte da prefeitura naquilo que cabe à prefeitura, como tem que haver a fiscalização ao governo federal, já dito pelo vereador Zé Dias, à rede federal, como ao governo estadual, a parte que cabe ao Estado, e como a iniciativa privada, que hoje nós temos aí, né, uma parte da ferrovia que foi privatizada. Então, acho que nós não podemos imputar a um só ente ou a uma só figura, né, como uma crítica de que não cumpre com a sua parte. Então, acho que nós temos que pensar um pouquinho antes de criticar também, senhor presidente. Muito bem, vereador Julião. Continua em discussão o projeto de lei 9.886. Com a palavra, vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ia ter feito isso com a parte, mas o tempo das palavras do vereador já se inspirava. Então, usar alguns minutos aqui para parabenizar essa parceria, esse convênio que a Prefeitura Municipal, juntamente com a CPTN, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, esse convênio visando restauração e adequação, tanto o aspecto histórico do que tange a estação ferroviária no nosso município, até porque a CPTN que detém, né, esse imóvel, ele está junto à CPTN, e um trabalho de alguns anos, senhor presidente. Eu tive por oportunidade acompanhar o então deputado Ari Fosse, hoje prefeito, na busca desse trabalho que será realizado agora. E ele, então, quando deputado, inúmeras reuniões com o secretário Jurandir Fernandes, em busca dessa parceria, no sentido de restaurar essa, vamos chamar assim, nossa, como direito, por ela estar no nosso município, embora seja da CPTN.
vereador Julião, que me ouve atentamente aqui. Então, parabenizar essa parceria e o melhor de tudo, a questão da acessibilidade que o projeto envolve. Nós sabemos que a nossa estação, pelo tempo, né, de existência, ela não previa essa questão da acessibilidade. Então, um projeto que foi todo elaborado, tanto no sentido de preservar a questão histórica e patrimonial, mas também a questão de acessibilidade aos usuários da nossa estação. Então, parabéns, prefeito Arifosse e CBTN, por esse convênio, e não poderia ser diferente o apoio desse vereador a esse projeto. Eram essas minhas palavras, senhor presidente. Continue em discussão, projeto de lei 9.886. Em votação. A vereadora havia pedido. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Projeto de lei número 9.886, onde esta casa autorizará o convênio com a CPTM, visando o restauro e adequação da estação de Jundiaí. Essa é uma pretensão antiga de todas as pessoas que trabalham, que lutam por assegurar conteúdo histórico para a nossa cidade. A nossa estação ferroviária é uma das que preserva em todo o setor que resta ainda da malha da ferrovia, que preserva suas características. Eu, particularmente, estou preocupada com o entorno da estação ferroviária. Haja vista a discussão agora da demolição do Hotel Canárias na Rua Barão do Rio Branco, questionável, porque na época da construção do Situ, se preservou, se conseguiu tirar porque tinha a intenção do tombamento. E, de repente, ele está no chão, e aí vai ficar a estação, mas o entorno nos preocupa, porque nós temos residências, nós temos história naquela região. E uma coisa também que me chama a atenção, embora vá aprovar esse projeto, né, e o vereador Cláudio Miranda atentou bem para a questão da fiscalização, nós novamente estamos aprovando uma minuta de intenção. As planilhas que vieram dentro do projeto justificando, a base dos valores se reporta ao ano de 2005. Os 306 mil previsto para a aplicação da prefeitura é relativo a 2005. E nós aqui estamos cansados de saber os valores das obras, o resultado final dos contratos da prefeitura. Então, eu já tenho de pronto que eu acredito que não vai ficar obra de restauro. Restauro significa especialização. Não é qualquer empresa que vá lá fazer o que fez no Jardim Novo Horizonte, por Deus do céu. Devem ter os organismos, os órgãos adequados para fazer essa fiscalização. E esta Câmara vai ter que fiscalizar. Mas, especialmente, fiscalizar os valores, porque 306 mil reais foram baseados no ano de 2005, já há 2 anos, nós estamos no final de 2007, e eu temo que esse valor não é o real, pelo tipo de restauração que vai ser feita. E gostaria aqui de enfatizar e fazer um pedido para os senhores vereadores, que nos auxiliem a conter projetos que só veem o embelezamento, uma modernização da cidade, deixando seus valores históricos de lado. A valorização que terá a região de Vila Arens com essa reforma vai ser muito grande, mas tem que ser benéfica para todos. E não começar só a pensar em grandes empreendimentos, como está sendo feito, tirando a característica dos locais, priorizando os grandes investimentos privados na nossa região, e a região de Vila Arens não é diferente. Então, eu acredito que o nosso dever aqui é não apenas fiscalizar a utilização de recursos, se ela vai ficar de conformidade com os padrões esperados para uma recuperação daquele prédio importante.
mas do nosso entorno, do que significa a estação ferroviária e tudo o que leva até ela. Senão nós não vamos ter como avaliar a beleza da estação se a gente começar a fazer gestões e empreendimentos aqui, visando apenas o desenvolvimento comercial e esquecendo a nossa história, esquecendo as nossas raízes. Eram essas nossas palavras, senhor presidente, senhores vereadores.